tarde a todos, sejam bem-vindos à terceira parte da nossa tarde. Consultório médico, vamos abrir portas para falar sobre enxaqueca. É uma doença que afeta 1 em cada 7 portugueses e cerca de 12 a 15% da população mundial. Em muitos casos, impede mesmo a pessoa de trabalhar, de passar um dia normal ou mesmo de estudar. Para esta conversa, contamos com a médica neurologista, a doutora Lia Leitão, para participar no nosso programa e colocar questões sobre este tema, e acredito que haja muitas. Ligue 910-106-359 e pode fazê-lo desde já. Olá, doutora, bem-vinda à nossa tarde. Muito obrigada por estar connosco. Obrigada. Antes de mais, e para falar efetivamente sobre um tema que afeta muitas e muitas pessoas, que há de ter vários graus naturalmente, mas torna-se muitas vezes a enxaqueca verdadeiramente incapacitante. Para começar, o que é isto da enxaqueca? Porque não é uma dor de cabeça normal. Não, é um tipo de dor de cabeça que nós designamos uma dor de cabeça primária, ou seja, por oposição às dores de cabeça secundárias, em que há alguma lesão, por exemplo, alguma lesão estrutural a nível cerebral, um AVC, um tumor. Portanto, neste tipo de dor não há propriamente nenhuma lesão subjacente e caracteriza-se tipicamente por crises de dor muito intensas e, como disse, por vezes muito incapacitantes. Normalmente uma dor que pode durar umas horas, mas pode ir até 3 dias, que afeta normalmente um lado da cabeça, tipo pulsar, latejante. Muitas vezes acompanha-se outros sintomas, como náuseas, vómitos. Intolerância à luz, não é? Sim, é um dos sintomas típicos da pessoa que queixar-se de fotofobia, que é mesmo essa sensibilidade aos estímulos luminosos muito intensos, mas também pode estar muito sensível, por exemplo, aos barulhos, aos ruídos, ou até esforços físicos que seriam rotineiros e que também podem agravar a dor de cabeça. E normalmente as pessoas procuram um local mais escuro, mais reservado, mais calmo, mais silencioso. Mas como disse, é mesmo uma dor, pode ser muito intensa e muito capacitante e afetar de facto as várias esferas de uma vida da pessoa. Mas há pessoas com mais propensão a ter enxaquecas, não é? Ou isso não tem nada a ver? Quem é que normalmente tem mais enxaquecas? Ou seja, a causa da enxaqueca propriamente dita ainda não está bem estabelecida. Consideramos que é um conjunto de fatores genéticos, ambientais, mas sim, há de facto uma predisposição genética. Há pessoas que têm familiares com este tipo de enxaqueca, têm mais predisposição a ter, e depois, obviamente, que há uma série de fatores precipitantes ou agravantes que podem levar às crises de enxaqueca. Por exemplo, alterações hormonais, alterações do padrão de sono, dormir demais ou até a privação de sono, alguns tipos de alimentos. Sabemos que alguns alimentos têm alguns componentes que podem, por si só, também dar ou predispor às crises. Alimentos como, por exemplo, queijos, o vinho tinto, citrinos, chocolates. Ainda por cima são coisas boas, não é? Sim. Pronto, obviamente que não são os alimentos por si só que vão desencadear a dor. É numa pessoa com uma predisposição que, mediante um conjunto destes fatores precipitantes, que às vezes até se podem combinar entre si e levar então às crises. E há pessoas que confundem, tal é a dor e o grau de dor, confundem inclusivamente muitas vezes uma enxaqueca a uma coisa mais grave, não é? Há a eventualidade de um AVC, porque pode apanhar só uma parte do rosto, não é? E é uma dor mesmo muito forte. O que pode acontecer muitas vezes, e que às vezes até pode confundir de facto com o AVC, é que há uma percentagem destes doentes com enxaqueca que podem se fazer acompanhada de alguns sintomas, sinais neurológicos transitórios, que podem anteceder a dor ou até acompanhar a crise, e que podem ser alterações visuais, como flashes luminosos ou a pessoa deixar de ver, alterações da sensibilidade, um lado do corpo pode ficar dormente ou com formigueiros, alterações da fala, da linguagem. Pois, portanto, lá está. Obviamente que estes sintomas tipicamente são transitórios, isso designamos de aura de enxaqueca, e obviamente que sobretudo num primeiro evento, quando isto acontece pela primeira vez, podem de facto preocupar e confundir-se de facto com os sintomas de um AVC. Sim. Vamos à primeira chamada, doutora. Então, temos a primeira chamada em linha. Teresa Almeida liga-nos de Gondomar. Aproveito para dizer 910-106-359 é o número de telefone do nosso consultório médico. Hoje o tema são enxaquecas. Boa tarde, Teresa. Boa tarde, dona Tânia, como estão? Basta, Tânia, está bem, Teresa? Está bem, minha Tânia, desculpe. Tão linda, sim. Teresa, querida, qual é a sua questão? Ora, a minha questão é que eu sofro realmente de muitas enxaquecas, ainda hoje de manhã tive uma e tive que chegar tarde ao trabalho, porque a minha enxaqueca só passa depois de eu vomitar, ter mesmo aqueles arrancos fortes
e beber um chá e tomar 2 bombas. Mas não são 2 bombas qualquer. Hoje tomei 2 Voltaren 50, porque é coisa que me está a passar as enxaquecas. Teresa, percebeu? Eu não percebi. Doutora, explique só, disse, não são umas bombas quaisquer. E o que é que disse depois, desculpa? O Voltaren 50. Ok. Tomei 2. E há um bocado estavam a falar que as enxaquecas que dá, aquele inchaço, formigueiro e tudo. E eu fui realmente parar ao hospital, porque a minha filha pensou que eu estava a ter um AVC. Porque eu fiquei com o meu lado esquerdo todo paralisado e nem sentia, nem o meu nome conseguia dizer, nem distinguir algum dos objetos. A minha dúvida é normal essas dores darem só no lado esquerdo? Obrigada pela questão. A verdade é que, tipicamente, a dor da enxaqueca afeta um lado da cabeça. O que é normal é não ser sempre o mesmo lado, ser o lado direito ou o lado esquerdo, ir alternando. Mas, quer dizer, ainda assim, acredito que possa, de facto, acontecer predominantemente de afetar mais de um lado da cabeça, sim. Pode acontecer. E esta questão da Teresa de tomar 2 bombas, como disse, não vale a pena voltar a dizer o nome do medicamento, é aconselhável, não é? Quer dizer, a pessoa tem que fazer qualquer coisa para não ter tanta dor, não é? Obviamente que não queremos que haja aqui um abuso da medicação, mas se a pessoa vê que começa a sua dor e que é típica enxaqueca que costuma ter, não vale a pena estar a adiar, de facto, muito tempo o início da medicação. E o que a senhora tomou foi, de facto, um anti-inflamatório típico e que está recomendado. Qualquer anti-inflamatório do género do ibuprofeno, o diclofenac, que a senhora tomou, ou até um paracetamol, são eficazes normalmente no tratamento das crises. Até que esse medicamento banais, simples, que pode comprar sem receita médica, já não faz-me efeito nenhum. E esse é que é o meu mal. E eu fui ao hospital e o médico não me receitou nada. Disse que eu tinha que ir para o médico de família. O médico de família é que tinha que receitar qualquer coisa. Muitas vezes o que acontece é que quando com os medicamentos banais, entre aspas, os anti-inflamatórios, os analgésicos... Para não estar a dizer a marca deles, não é? Sim. O que acontece é que às vezes de facto é necessário ir ao serviço de urgência para fazer alguma medicação endovenosa, por exemplo. Claro. Isso às vezes acontece, sim. Às vezes acontece. Teresa, muito obrigada por ter ligado. De nada, obrigada. E as melhoras? A Tânia. Está-me a dizer um segredo, é que ninguém está a ouvir, diga lá. Eu adoro você. Ai, meu Deus, façam-me uma t-shirt a dizer eu adoro você, fazia-me feliz. Olha, muito Eu adoro você. Posso dizer outra coisa ao contrário? Eu amo você e gosto de ir vê-la todos os dias. Obrigada, Teresa. Espero fazer-lhe companhia durante muitos e bons anos aqui na RTP. Um beijinho para si. Se quiser, um beijinho. Obrigada, beijinhos, muito obrigada. Ainda vamos conseguir pôr aqui a nossa tarde a servir de medicamento para as enxaquecas, vai ver. Era bom, era bom, era muito bom, mas infelizmente não é assim. Maria Amaral, liga-nos de Cantanhede, boa tarde. Olá, boa tarde, Tânia, tudo bem? Está tudo bem, Maria, muito obrigada. Estava a dar vontade de rir. E está-lhe a dar vontade de rir porquê? Estava a dar vontade de rir com as respostas que a Tânia dava. O quê? Pela resposta que a Tânia estava a dar, porque eu estou a ouvir pela ouvido que estou fora. É o seguinte. Podemos ficar aqui as duas a rir, que é lindo, em direto. E eu comecei com facilidade. Olha, mas é bom sinal. Mas tem enxaquecas já agora, Maria? É o seguinte, eu só estou a ligar porque a minha filha tem enxaquecas frequentemente. Ah, minha filha. E então, ela como não liga a estas coisas, não. Já foi ao neurologista e o que ela toma é os ômegas, 5 miligramas, passou da jumenta a 5 miligramas. Mas tem com muita frequência e nunca é da mesma maneira. Porque houve umas alturas que ela até tinha que ir à consulta aberta para estar fora e tudo. É uma coisa esquisita, quer dizer, o que me faz confusão é feita das vezes. Mas eu agora pergunto, é hereditário porque eu, quando era criança eu tive bastante e depois adulta também. Só que quando eu era criança não era enxaqueca, era crise de fígado, que dizia a doutora. Era o quê? Desculpe? Crise de fígado. Quando eu era criança, sim. Vomitava bastante,
e ao médico da aldeia, porque antigamente era o médico da aldeia, ele nunca me falou em enxaqueca. Então, como não valia de nada a medicação que me dava, fui operada ao apêndice. E eu agora pergunto, e quer dizer, por a minha adolescência e juventude, ia tendo umas vezes do lado esquerdo, outras vezes do lado direito. E qual é a sua questão, Maria? A minha questão é a seguinte: o porquê da minha filha já está com 50 anos, ainda quando teve tantas enxaquecas, porque as minhas foram passando ao longo quer dizer, já raramente, porque eu também antigamente punha um pano úmido na testa e punha-me assim, no escuro. Então vamos ouvir a doutora Maria, está bem? Obrigada. Obrigada. Pronto, de facto, a enxaqueca atinge preferencialmente ali uma faixa etária entre os 30, 40 anos e normalmente começa no período da adolescência. O que a Dona Maria Amaral contava, de facto, o que ela tinha provavelmente não eram colites de fígado, mas seriam uns vómitos cíclicos que nas crianças se designam um equivalente migranoso, ou seja, nas crianças a enxaqueca às vezes não se manifesta propriamente com dores, ou pode manifestar-se, mas não só com estes vómitos cíclicos, às vezes com problemas ao nível do pescoço, com torcicolos recorrentes. E, de facto, a partir de uma certa idade, a partir dos 50 anos, de facto, não é tão frequente haver as crises de enxaqueca. E isto tem muito a ver, sobretudo nas mulheres com questões hormonais. De facto, na fase normalmente, na fase da menopausa, tendencialmente as crises começam a diminuir, que era o caso da Dona Maria. A filha pode ainda não estar nessa fase, claro. Mas... E não tem idade, não é? Sim, mas isto não é sempre certo, não é? Obviamente certo. Que é o mais frequente, mas obviamente que mesmo em idades mais avançadas podem acontecer as crises na mesma. Ok. Maria, ficou esclarecida? Eu fiquei, mas, Tânia, peço desculpa, estava a rir, mas eu achei piada realmente à pergunta da senhora e a Tânia está a responder. E para me rir não é preciso muito, portanto, uma coisa digo, eu também, a minha menopausa foi provocada pela quimioterapia, que eu já tive cancro, já fiz mastectomia bilateral radical. E eu, simplesmente, estou a perguntar se isto é hereditário. A filha também ter. E à partida, o meu pequenito, ela tem um pequenito com 7 anos, também já se queixa com dor de cabeça às vezes, traz enxaqueca também. É isso que eu estava a falar. De facto, há um componente hereditário, ou seja, quem tem um familiar com dor de cabeça, à partida pode há uma ter mais predisposição a ter. E se forem os dois progenitores, na verdade, o pai e a mãe, o risco ainda é maior. Ainda é maior. Querida Maria, um grande beijinho para si. Foi um prazer, é a primeira vez que eu estou ligado. Liguei para a Praça da Alegria em 99. Para falar com a na altura. E foi inesquecível, foi há 25 anos. Por causa do câncer da mama. Certo. E agora está a ligar em 2024 para a nossa tarde. Ao fim destes 26 anos, estou a 25 anos. Certo. Estou a ligar. Olha, foi um prazer. Gosto da nossa tarde, que é mesmo assim. E obrigada e peço desculpa. Não pede nada de desculpa. Ligue mais vezes. Beijinhos, Maria. Muito obrigada. Muita saúde. Foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigada. Obrigada. Tchau. E agora, de Algés, Isabel Ferreira. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Muito boa tarde, Isabel. Pode colocar a sua questão. É o seguinte, eu desde muito nova tive enxaquecas e de vez em quando ainda tenho quando o tempo está assim nublado e sol. E quando era mais nova dava para me vomitar. Uma vez até vim de azeitão e nem tomei nenhum comprimido e deitei-me e quando me fechei tudo, os cortinados e depois quando me levantei fui logo a correr para a casa de banho a vomitar. Não sei se é normal, se não. Pronto, o que descreve é uma crise típica de dor de cabeça. Lá está, como eu tinha referido, as crises de enxaqueca, a pessoa tende a procurar um lugar escuro, calmo, com pouco ruído, e as náuseas e os vómitos muitas vezes são sintomas que acompanham a crise de enxaqueca. E aquilo que a senhora estava a dizer, que de facto às vezes tem mesmo que vomitar para se sentir melhor, é muito típico das crises de enxaqueca, sim. Não sei se... Isabel, está esclarecida? Sim.
Pronto, tem exatamente a ver com isso. Muito obrigada por ter ligado. Muito obrigado eu. Obrigada. 910-106-359, já sabe, é o número de telefone do consultório médico de hoje e o tema são enxaquecas. Alguma vez se estudou ou se sabe se as enxaquecas, bom, pela amostra é mais às senhoras, mas afetam mais os homens ou mulheres? Não, tipicamente afetam mais as mulheres, 2 a 3 vezes mais as mulheres do que nos homens, e como havia referido, pensa-se que tem muito a ver com a questão, com as variações hormonais. Sabemos que as hormonas, os estrogénios, sobretudo, mas a progesterona também, a oxitocina, mas sobretudo os estrogénios, têm aqui um papel importante na gênese das crises de enxaqueca, sim. Certo. E nesse sentido afeta sobretudo as mulheres. As mulheres. Sandra Vieira, Liga da Bobadela, boa tarde. Oi, boa tarde. Olá! Oi! Olá. Tudo bem? Tudo bom? Prazer enorme falar contigo. Muito obrigada, Sandra, obrigada. Pode colocar a sua questão. Então, eu estava no trabalho, na verdade eu acabei de sair, mas eu quero falar. Eu estava Fala, acompanhando o seu programa. fala à vontade. Eu estava acompanhando o seu programa e essa questão aí é muito importante para mim, porque a minha mãe, ela sofre de enxaqueca. Ela mora no Brasil e eu tenho um filho na Bélgica. E ela sofre muito, ela chega a ir parar no hospital. E a gente não sabe o que fazer. Aí, por isso, quando eu vi hoje o anúncio, eu falei, eu preciso de umas ideias para ajudar minha mãe e meu filho. Ok. Pronto, quando de facto a pessoa tem crises muito frequentes de dor de cabeça que não resolvem simplesmente com o tratamento da dor imediata da crise, e se de facto há muitas crises durante o mês que impactam a vida familiar, laboral, etc., nesses casos há indicação para fazer algum tipo de medicação, nós chamamos de medicação preventiva ou profilática, cujo objetivo é de facto reduzir o número de crises e a intensidade da dor. E hoje em dia há medicamentos novos e inovadores que de facto muito mais cómodos e com muito menos efeitos secundários. E ajudam muito. Que ajudam muito e, portanto, medicamentos, obviamente, que carecem de uma consulta, normalmente com um neurologista ou um médico especialista em cefaleias, no hospital, etc., para que possamos dar e conseguir aconselhar melhor Porque cada caso é um caso, não é? Exatamente. Claro. E mas também hoje... não pode haver interação medicamentosa, a pessoa pode tomar outro tipo de medicamentos para outras coisas. Obviamente tem que ser sempre uma avaliação individualizada e dirigida, mas é como digo, hoje em dia há medicamentos inovadores e que são capazes de alterar significativamente a vida das pessoas. Ok, muito bem. Sandra, ficou esclarecida? Muito obrigada. Então, no caso, não tem cura, né? Esse problema não existe cura. É verdade, não há cura para a dor de cabeça, mas, como digo, há uma série de tratamentos que foram desenvolvidos especificamente agora para a dor de cabeça, para este tipo de dor, enxaqueca, e que nós também disponibilizamos e temos agora no nosso Instituto Português da Fase e, portanto, se a pessoa de facto tem a vida muito impactada por causa da enxaqueca, acho que não há por que temer, que há tratamentos agora muito eficazes para conseguirmos combater a enxaqueca. Obrigada por ter ligado, Sandra. Um beijinho. Obrigada, muito beijinho. Tchau, Adeus, tchau. boa tarde. Obrigada. Agora, de Lisboa, Flora Ferreira. Boa tarde, Flora. Boa tarde. Está boa? Estou bem, muito obrigada, Flora. Diga, por favor. Eu queria falar com a doutora. A doutora está aqui a ouvi-la. Pode falar à vontade. Eu tenho enxaquecas. Tinha enxaquecas quando era nova. Tenho 75 anos. E quando era nova, tive crises horríveis, até de chegar a ser operada à pílula. E depois deram-me um conselho de eu fazer termas avivadas. De fazer, desculpa? Eu ter 3 anos seguidos e as enxaquecas passaram por completa. Olha, mas nós não percebemos qual foi o conselho que lhe deram? Ir para Avivadas fazer termas. Para as termas. Para as termas. Sim. A gente, enquanto lá está 15 dias... Não há uma enxaqueca que lhe chegue. 30 injeções de água de uma fonte que lá está. Ok. E as enxaquecas passaram. E depois o meu filho mais novo também fez a mesma coisa. E eu veio, ele em 2 anos, depois já não ficou bom, já não fiz mais. Mas eu fiz 3 anos que é o que deve fazer. É só para vocês que estão a ouvir, se quiserem
este conselho, Eu vou para mim, foi... anotar seguramente esta nova prescrição. Tem ir para lá e Mas nunca mais teve enxaquecas mesmo quando depois regressou a casa a Lisboa? Não, nunca mais. Nunca mais. Enxaqueca. Mas era com os jatos de água? A primeiro ano ainda tenho. No segundo já não tenho quase nada. E no terceiro não tenho nenhuma dor. Olha que bom. É como digo, enfim, o tratamento não tem que ser sempre farmacológico, obviamente que a Claro, abordagem não isso funcionou com a flora é extraordinário. Exatamente, a abordagem não farmacológica, mudanças de estilos de vida, etc. As termas, obviamente que se resultou ótimo e vou acrescentar à minha lista de, Exatamente, de planos terapêuticos. Olha, que eu conheço uma senhora chamada Flora que lhe passou. Exato. Não, e as termas bem precisam também das nossas visitas. Olha, eu passei muitos verões nas termas do Vimeiro com os meus avós, a levar também com os jatos de água e a minha avó assim com os copinhos. Com uma água do Vimeiro que lhe fazia muito bem, punha assim para trás e dizia que via melhor. Pronto, portanto está tudo ótimo. A verdade é que é muito importante visitar as termas e obrigada pela sua chamada, Flora. Não, paciência. Muito obrigado, eu. Obrigada e um beijinho para si. Obrigada, boa tarde. Agora, Ana Figueiredo liga do Estoril, já sabe, hoje o consultório médico tem sobre o tema as enxaquecas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Tânia, boa tarde, doutora. Doutora, é o seguinte, eu tenho enxaquecas porque tenho e piorei quando tive o meu segundo filho. A minha avó materna já tinha, a minha mãe teve, deixou de estar menstruada e eu tenho porque tenho. Pronto, e tenho frequentemente, vai 2 em 2 dias, tomo já o Scodexa, não sei se conhece. Fico mais de 24 horas sem conseguir sair da cama, nem comer, nem nada. E não sei porquê. De repente começo com o pico de enxaqueca e tenho que ir a correr para uma zona escura, tapar a cara, isolar-me do som. Pronto, eu já não sei mais o que é de fazer. Já andei em neurologistas. Olha, já deixei de comer alface, chocolate, laranja. Pronto, tudo. Não sei mais o que é de fazer, porque de repente começo com o pico. Sou capaz de estar aqui a falar com o doutor e daqui a 5 segundos como é que é aquele piquinho e vou correr tomar um medicamento e vou-me deitar às escuras. Não sei mais o que é de fazer, quer dizer, isto está galopante, não sei o que é que me aconselha. Quando de facto a pessoa começa a ter muitas crises de dor de cabeça e ela já não passa com a medicação habitual que tem em casa, é como digo, neste caso provavelmente haverá a indicação de fazer o tal tratamento preventivo para evitar que as crises apareçam. Não sei se já alguma vez fez esses tratamentos preventivos. Nunca fiz, doutora, não. O doutor nunca me aconselhou fazer esse tal tratamento. Ok. São tratamentos que podem ser os mais clássicos em comprimidos da classe dos antiepiléticos, ou antidepressivos, ou antihipertensores, ou então estes novos tratamentos que eu estava a referir, que foram desenvolvidos especificamente para as enxaquecas, mas de facto se nunca fez nenhum tipo desta medicação, nunca fiz, eu penso que teria indicação, se tem de facto crises tão frequentes. Pois, não, doutora, eu tenho dias seguidos, sou capaz de ter 3 dias seguidos, porque antes era só quando vinha a menstruação, por exemplo, situações mensais, não, agora não, tive agora numa sábado, tive no domingo, só hoje é que voltei a comer como deve ser, relativamente chás e canjas, e sou capaz daqui 2 dias ser outra vez, mas é uma crise que a doutora não tem noção, eu estou o dia todo trancada, horrível, mas está galopante, eu acho que nem uma semana estou sem enxaqueca, quer dizer... Acho que é um motivo para recorrer, de facto, a um neurologista, de ser avaliada corretamente. Exato. Ana, tem que marcar a consulta com o neurologista, está bem? Está bem. Muito obrigada por ter ligado. Boa tarde, obrigada. Adeus, boa tarde, obrigada. Vamos então para a última chamada da tarde. Temos 3 minutos, vou ser honesta, portanto tentarmos conjugar aqui da melhor forma possível. Arlete Silva liga-nos do Porto. Boa tarde, Arlete. Olá, boa tarde. Está tudo bem, obrigada. Graças a Deus, muito obrigada. Então, Arlete, o que traz por cá? Olha, eu sou de férias e estou a ouvir o programa. E então, como é o meu dilema, são as enxaquecas... Decidiu ligar. Exato, quis partilhar. E então, a doutora há pouco dizia que devíamos de ir consultar o neurologista. Pronto, eu tenho uma enxaqueca há 30 anos. E há 30 anos que eu ando a tentar resolver o problema das enxaquecas. E a verdade é que não foi possível. Tomei o ADT, que a doutora deve saber que medicamento é esse, mas não resultou. O único medicamento que eu tomo que me resulta é o Zomig,
5 miligramas, quando sinto a crise, tomo e a dor desaparece durante 12 horas. Durante 3 dias. Eu estou com tenho que tomar 3 comprimidos. Pronto, a conclusão, tenho 60 anos, informaram-me que quando chegar a menopausa vai resolver. A verdade é que a menopausa já foi há bastante tempo e não resolveu. A dor é muito forte, é uma dor horrível. Os Omig, por sua vez, quando eu tomo a primeira hora, são umas dores horríveis também musculares, inclusive quase que deixo de falar porque aqui na garganta a dor fica ali, quase que nos prende a voz, portanto é uma dor horrível, mas depois pronto, desaparece e durante 12 horas é como se nada fosse. Ao fim de 12 horas a dor volta a aparecer, volta a tomar outros Omig e assim sucessivamente durante 3 dias. Pronto, o que faz é um medicamento específico para a enxaqueca, que pertence à classe dos triptanos, e é um medicamento específico para as crises de enxaqueca, um tratamento agudo, mas como de facto referiu, provavelmente precisa do tal preventivo. Já tentou a amitriptilina, não resultou, mas há muitos outros medicamentos, ainda tem um leque de opções que ainda se podem tentar. Se tomar Brufeno, tomar Benuron, tomar muita coisa, nada resulta. Mas está a falar de um tratamento agudo, mas provavelmente o que precisamos é de começar aqui uma medicação para evitar que as crises apareçam ou que elas sejam menos intensas. Penso que nesse sentido deverá, de facto, procurar uma consulta especializada. Eu consultei uma médica especialista de enxaquecas, até foi no Hospital de Alfena, em Alfena, e a verdade, essa médica foi muito simpática, receitou-me o ADT, possivelmente seria porque eu realmente sou uma pessoa ansiosa, e daí, pronto, ter também, e às vezes um bocadinho de alimentação, pronto, também pode ter alguma coisa a ver com isso, mas tenho controlado melhor, olhando a deixar de comer certas e determinadas coisas, não é? Sim. Como disse, há uma série de alimentos que podem precipitar as crises, é conseguir identificá-los e evitá-los. Sim. E noto que sim, há bocado falou no vinho tinto. O vinho do Porto é outra coisa que é impossível. O vinho tinto, basta provar um bocadinho para ver se é bom. Portanto, olha, até é bom, porque imagino, se fosse bom, não podia bebê-lo na mesma, mas não provar, olha. Eu não bebo, você não imagina a minha comida. Eu quase que não sou vegetariana, mas mais quase, não é com esforço. É quase, porque isso obriga-me a não ter, a ter esse controle. Querida Arlete, eu não tenho mesmo mais tempo, tenho que desligar, está bem? Eu agradeço, beijinho, gosto muito de ouvir-te. Um beijinho. Muito. Olha, para mim é a apresentadora mais simples e mais linda, mais tudo da RTP. Muito obrigada. Beijinhos para si, obrigada. Doutora Lia, muito obrigada por ter vindo à nossa tarde. Foi um gosto tê-la recebido e se a quisermos encontrar, é no Instituto da Face, não é? No Instituto da Face, sim.